Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso Você, futuro policial civil do estado de São Paulo, você que está aqui comigo, graças a Deus, caminhando forte, você que está aqui aprendendo a lei orgânica da Polícia Civil, muito bom! Gosto muito de saber que você entendeu que temos uma missão e que essa missão tem que ser cumprida, beleza? Gente, dando sequência no nosso curso, quero salientar mais uma vez alguns aspectos. Você precisa fazer resumos, isso você não pode esquecer, e você precisa também resolver questões. Isso é necessário para que a gente possa ter um resultado satisfatório. Caso queira falar comigo, eu estou à sua disposição, tanto no fórum quanto nas redes sociais, por extenso, tudo junto, professor Eduardo Galante. Gente, olha só. Nas nossas aulas anteriores, eu falei sobre os deveres e falei sobre as proibições. Mas, por uma infelicidade, suponha-se que um policial venha fazer algo que está proibido. E isso lá na seara administrativa significa que deverá ser feita uma apuração. Essa apuração nós vamos aprender, não se preocupe, né? Nós vamos fazer isso mediante sindicância e mediante processo administrativo disciplinar. Mas, depois disso, uma vez então que foi feita essa apuração, existem algumas penas na área, na seara da resposta, né, da responsabilidade administrativa que poderão ser aplicadas então a estes policiais que cometeram estas infrações. Que penalidades são estas? Olha, quando é que eu vou aplicá-las? É sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá? Simbora comigo, professor Eduardo Galante, rumo à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Simbora, gente! Tem uma grande missão nos esperando e nós vamos cumprir essa missão. Eu não abro mão, não abro, beleza? Vamos lá então, todos nós juntinhos. Gente, a nossa lei orgânica, ela teve algumas então atualizações, principalmente aquela que foi promovida pela Lei Complementar 922, beleza? Então, não se esqueçam que estas atualizações estão todas elas aqui na nossa aula, beleza? Vamos falar então sobre as penalidades. Posteriormente, vamos falar da extinção da punibilidade e também vamos falar das providências preliminares. Então, na realidade, nós daremos início agora a 3 resumos. 3 penalidades, extinção da punibilidade e providências preliminares. Tá legal? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você saiba, e isso aqui já é o JCP. O que é isso, professor? Já caiu na prova. E olha, digo mais, não foi uma única vez não, viu? Isso aqui já caiu em 4 provas. Então, isso aqui é um JCP 4X. Já caiu na prova 4 vezes, 4 vezes. Isso aqui é importantíssimo. O simples fato de você saber quais são as penas que poderão ser aplicadas aos policiais, então, que cometeram uma infração administrativa, isso já te credencia a acertar a questão. Bem, nos termos aqui da nossa lei complementar, gente, são 7 as possibilidades. E quais são, professor? Olha, ao policial infrator poderá ser aplicada advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Então, pessoal, percebam aí que nós temos um quadro bem interessante. São 7 as penas disciplinares, então, que poderão ser aplicadas aos policiais que cometerem uma infração, que cometerem uma transgressão disciplinar. Gente, quero novamente salientar essa informação. De novo, eu quero fazer com que você entenda a nossa metodologia. Isso aqui já caiu em prova no mínimo 4 vezes. Só o fato de você saber quais são as penas que se aplicam a um policial transgressor
Isso já te credencia e muito a acertar a questão. Evidentemente que nós vamos tratar agora de características de cada uma destas penalidades. Mas não pode jamais, você está proibido de ir para a nossa prova sem saber quais são essas penas disciplinares, tá bom? Beleza, professor? Agora eu já sei, então nós podemos avançar um pouquinho mais. Nós podemos falar sobre as características de cada uma delas. Vamos lá? Gente, constitui pena disciplinar a remoção compulsória que poderá ser aplicada cumulativamente com as penas previstas nos incisos 2, 3 e 4. Então vamos lá. Olha, quais são as penalidades 2, 3 e 4? Repreensão, multa e suspensão. O que você vai colocar aqui? Pode, ou seja, vamos colocar aqui um pode, ó. Pode ser junto com o que mesmo? Olha aí, pode ser junto com remoção compulsória. Essas três aqui. Pronto, professor? Então quer dizer, professor, que aquelas penalidades que o senhor acabou de falar pode ser aplicada cumulativamente, então, com a remoção compulsória? Pode, gente. Olha, para que isso ocorra, evidentemente que não pode ser por mera escolha do administrador, no caso, da autoridade. Tem que haver uma razão, ou seja, ali pode ser que aquela situação faça com que essa remoção se torne conveniente. Já pensou você deixar ali essa pessoa punida num determinado local e esta punição tenha decorrido de um fato ocorrido ali junto aos colegas da delegacia? Então existem situações e situações, tá bom? Olha, na aplicação das penas disciplinares, professor, evidentemente que quando se aplica uma pena, alguns critérios são necessários que sejam observados. Isto porque, gente, punir alguém não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa agradável e espera-se que a punição, por exemplo, tenha caráter, na realidade, educativo. A ideia não é menosprezar, a ideia não é fazer com que aquele policial punido fique ali numa situação de inferioridade. A ideia é educá-lo, a ideia é mostrá-lo que aquele caminho não é o caminho a ser seguido. Por isso mesmo, na aplicação das penas disciplinares, alguns fatores serão considerados. Que fatores são esses? Primeiro, a natureza, tá? A natureza então ali da infração. Depois, a gravidade, ela é uma infração de gravidade fraca, média, não é isso, ou alta? Os motivos, por que houve a prática então desta infração? Qual foi a repercussão desta infração? Ela repercutiu em que âmbito? Qual foi a repercussão? Além disso, esta infração, ela provocou alguns danos? Quais foram os danos causados pela prática dessa infração? Quem é o policial que cometeu esta infração? Qual é a personalidade dele? Qual é o antecedente dele? Ah, não, professor, durante 20 anos ele nunca fez nada errado. Foi a primeira vez que ele cometeu, então, uma infração. Opa, isso é importante. Não, professor, ele todo mês está aqui. Ah, então, meu amigo, tem alguma coisa errada aí, tá? A intensidade do dolo, ok. Ele cometeu o ato sabendo que aquilo ali iria produzir um resultado? Ele quis aquele resultado? Não, professor, ele praticou com culpa, com negligência, com imperícia ou com imprudência. Então, diversos aspectos serão considerados na hora da aplicação das penas. Olha só esses aspectos aqui, então. Nós levaremos então em consideração a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, a repercussão, os danos causados, a personalidade do agente, os antecedentes do agente, a intensidade do dolo e o grau de culpa. Tudo isso deverá ser levado em consideração. Professor, significa então que a autoridade, quando for punir, ela terá que observar todos esses critérios, esses detalhes? Todos.
todos. E todos eles terão, então, ali influência direta na aplicação das penas. Professor, quem pode aplicar uma pena? Isso é importantíssimo, gente. Então, para a aplicação das penas, quem são as autoridades competentes? Gente, competente aqui está no seguinte sentido. Quem são aquelas pessoas que a lei falou o seguinte: você pode fazer isso, pois no direito, e aqui nós temos muitos operadores do direito, me perdoem, vou afastar um pouquinho, olha, vou me afastar um pouquinho do juridiquês, competência aqui não está no sentido de se fazer algo bem ou não, aqui está no sentido de a quem a lei atribuiu aquela ação, ou seja, a quem a lei atribuiu a chance, ou seja, aquele ato poder ser realizado. Isso é competência. Então, quem pode aplicar estas penas que nós falamos? O senhor governador, o senhor secretário de Segurança Pública, o delegado geral de polícia até suspensão. Significa dizer que demissão não poderá ser aplicada pelo senhor delegado, tá bom? Delegado de polícia, diretor da corregedoria, então o senhor corregedor pode também aplicar até suspensão de 60 dias e os delegados corregedores auxiliares, eles poderão apenas aplicar até a pena de repreensão. Muito cuidado na hora da prova com estas informações, pois aqui nós temos as autoridades que terão competência por lei e também nós temos aí o que nós poderíamos chamar de uma espécie de cláusula de barreira. Isso significa dizer que, em que pese o senhor delegado-geral de polícia poder punir, ele tem uma limitação. Por exemplo, demissão e cassação da aposentadoria ele não pode aplicar. O delegado de polícia, diretor da corregedoria, se for uma suspensão superior a 60 dias, ele também não pode aplicar, né? E se for, então, no caso, o delegado de polícia, corregedor, auxiliar, ele não pode aplicar a pena de suspensão. Então, não basta eu saber quais são as autoridades. Eu também tenho que saber qual é a limitação legal, a limitação no que diz respeito à competência quanto ao quesito de, então, aplicar esta pena. Pronto, eu já sei quem são estas autoridades. Bem, com base nisso, gente, nós iremos traçar algumas outras características que já foram cobradas em provas. Por isso mesmo eu quero chamar a sua atenção. Existem algumas penas que somente o senhor governador do estado vai poder aplicar. Então, nos termos da nossa lei, compete exclusivamente ao senhor governador do estado aplicar as penas, tá, de demissão, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade de delegado. Cuidado, cuidado, liga o seu alerta máximo. Então, se um delegado tiver que ser demitido, a bem do serviço público, ou se o delegado tiver a sua aposentadoria cassada, estas penas só poderão ser aplicadas pelo senhor governador de maneira exclusiva. Isso já caiu em prova. Muito cuidado. Professor, e as demais autoridades? Gente, aquelas autoridades que estão enumeradas até, tá, ao inciso 3º, que são estas aqui, ó, o governador, o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral de polícia, tá? Eles poderão aplicar, então, a pena a delegado de polícia que não sejam as penas de demissão, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria, tá bom? Então, compete às autoridades enumeradas nesse artigo, até o inciso 3º, inclusive, a aplicação de pena a delegado de polícia. Podem aplicar? Pode. Só não podem aplicar pena de demissão, então, a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. As demais não poderão ser aplicadas por estas autoridades. Para o exercício da competência, ou seja, para a competência do senhor governador e do senhor secretário, há uma necessidade que é o seguinte:
vai haver aí uma consultoria jurídica. Então, sempre que o senhor governador e que o senhor secretário for exercer as suas respectivas competências quanto a esta questão, evidentemente que eles irão se valer ali de uma consultoria jurídica por parte do órgão, então, encarregado de fazê-la. Para a aplicação, gente, da pena, em regra, é competente o senhor delegado geral de polícia. Qual pena, professor? Aquela pena prevista no artigo 68, que é a remoção compulsória. Então, para a pena de remoção, gente, compulsória, quem vai aplicar essa pena? O senhor delegado geral de polícia. Basta guardar essa ideia para a prova e certamente a gente já conseguirá resolver muita coisa, beleza? E mais, vamos falar da pena da advertência. A pena de advertência, ela será aplicada verbalmente. Isso é uma JCP. Isso já caiu em prova. A banca cobrou que a pena de advertência não poderia ser aplicada verbalmente. E pode. E quando que nós iremos aplicar uma pena, então, de advertência? Quando houver, por exemplo, falta de cumprimento dos deveres ao infrator primário. Então, gente, a advertência vai estar ligada a dois fatores. Primeiro, o policial não cumpriu um daqueles deveres que nós falamos e ele é o quê? Ele é o infrator primário. Então, estas aí são as condições necessárias para que a ele seja aplicado a advertência. Esta pena de advertência, professor, o policial que for advertido, ele vai ter uma redução na sua remuneração? Não, ela não acarreta perda de vencimentos. Não vai acarretar, inclusive, a perda de qualquer outra vantagem de ordem funcional. Mas nada é tão bom assim também, né? Evidentemente que se ela não tivesse qualquer efeito, não haveria razão de existir. E aonde está, professor, então, a razão de existir da advertência? É que o policial, então, que foi advertido, ele terá uma negativação dos seus pontos lá na avaliação de desempenho. Então, ela é, vamos dizer assim, uma forma de se perder ponto na avaliação de desempenho. E é claro que isso irá refletir diretamente na carreira policial, tá bom? Vamos falar agora da pena de repreensão. Eu trouxe características, então, lá da pena de advertência, agora eu vou falar da pena de repreensão. Olha, a pena de repreensão, gente, ela será aplicada por escrito. É muito comum na nossa prova que a banca diga que, no caso, esta pena de repreensão será aplicada verbalmente. Não, verbalmente não. Aquela que será aplicada verbalmente é a pena de advertência. Não há esta possibilidade, então, de aplicação da pena de repreensão por, via oral, verbal. Não, vai ser por escrito. E nesse caso, gente, é condição necessária para que, então, o policial possa ser repreendido, que ele seja também infrator primário e que, nesse caso, tenha também cometido ali uma reincidência na falta do cumprimento de deveres. Então, se ele é réu primário e deixou de cumprir um dever, pena de advertência. Se ele é réu primário e reincidiu, ou seja, novamente deixou de cumprir um dever, ok, aí ele será repreendido, tá bom? Professor, existe a possibilidade da pena de repreensão ser transformada em advertência? Sim, existe esta possibilidade, tá? A pena de repreensão, ela poderá ser transformada em advertência, ou seja, ela poderá então ser aplicada por escrito, porém ela não será não terá publicidade, tá bom? Então existe esta possibilidade. Nós estamos trabalhando com as características de cada uma delas. E mais, vamos falar agora sobre a pena de suspensão. Vamos em cima, vamos buscar as características da pena de suspensão. Nós estamos trabalhando todas as características até agora de cada uma destas penas. Gente,
A pena de suspensão, ela tem um limitador, ela não pode ser superior a 90 dias, não pode. E nesse caso, nós também precisamos de a presença de algumas situações que nesse caso serão necessárias para que se possa aplicar a pena de suspensão. Primeiro, qual é, professor? Quais são estas condições? O policial, ele tem que ter descumprido os deveres ou mesmo cometido a transgressão disciplinar com dolo ou má fé. Esta é a primeira condição. E mais, ele já deverá ter sido punido com repreensão. Então, em uma outra situação, se ele é reincidente em falta mas então, professor, isso é muito ruim. E durante o período que ele ficar suspenso, ele vai poder fazer atendimento lá no distrito policial? Não, também não vai. Ué, professor, mas aí então a sociedade é que vai ter prejuízo, além dele. Justamente para evitar o prejuízo da sociedade, é que existe a possibilidade da autoridade, então, converter a pena de suspensão em pena de multa. O que é isso? Olha, nesse caso, o policial suspenso, ao invés de ficar em casa e não receber nada, ele vai trabalhar naturalmente e só vai receber a metade do que ele teria direito. Então, faz as contas lá, se ele receber R$100 por dia, quando ele for cumprir essa suspensão, ele vai receber só R$50. Para ele é bom? É, porque ele ia ficar em casa, não ia receber nada. E para a sociedade é bom? Sim, porque ele vai estar trabalhando normalmente, tá bom? Então a base é de 50% por dia de vencimento e das demais vantagens. Nesse caso, gente, o policial então irá trabalhar normalmente, porém só irá receber a metade da sua remuneração. A autoridade, tá? Ela pode ou não fazer isso. Não existe ali uma obrigatoriedade. Professor, e a pena de demissão? Quais são as causas ali? Quais são aquelas situações em que vai haver uma pena de demissão? Gente, nos termos aqui então da nossa lei, a pena de demissão será aplicada nos seguintes casos. Primeiro, o policial que abandonou o cargo, o policial que cometeu um procedimento de natureza grave, o profissional, então o policial que teve ali, trabalhou mal intencionalmente e de maneira reiterada, ou seja, sempre trabalha mal, aquele policial que tem condições de gerir dinheiro e que tenha então gerido de maneira indevida as quantias, os dinheiros públicos, o policial que cometer insubordinação grave, aquele policial, que estiver ausente ao serviço e que não tiver uma causa justificável para isso. Então, o policial, ele falta por mais de 45 dias durante o ano e aí, todas estas faltas são injustificadas. Não precisa ser sequencialmente. Ele, por exemplo, falta 10 dias esse mês, falta 5 dias no mês que vem, falta outros 5 no outro mês. Chegou no final de um ano, somou, deu 45? Deu. As faltas são todas injustificadas? São. O que vai acontecer com ele? Ele vai conhecer o centro. Que centro, professor? O centro do olho da rua. Ele será demitido. Beleza? Não esqueçam disso. Olha, vamos agora para outra demissão. Vamos falar agora da demissão a bem do serviço público. Ligue, por favor, o seu radar da aprovação. Por quê? Eu vi uma questão de prova em que a banca misturou as duas. A banca colocou assim, olha,
O policial que comete insubordinação grave será demitido a bem do serviço público. Errado! Errado! Porque aquele que comete insubordinação grave, ele vai fazer o quê? Ele será só demitido. Gente, eu gostaria de fazer uma sugestão para vocês e esta sugestão você acata se quiser. Se você quiser ter seu nome no hall de aprovados, beleza. Eu gostaria que você pegasse uma cartolina, uma folha de papel e colocasse assim, ó, as 7 penas as quais nós falamos até agora e colocasse as características de cada uma delas ali na mesma cartolina para que você pudesse compará-las. Porque na banca ela gosta de misturar, como esse exemplo que eu te dei aqui agora. Ela vai falar para você que insubordinação grave é um tipo de infração punida com demissão a bem do serviço público. E não é demissão. Então, para que você não confunda na hora da prova, é que eu sugiro que você elabore este quadro, tá bom? Não esqueçam disso. E mais, quais são as penas, professor? Quais são aquelas situações em que, caso o policial pratique, ele então será demitido a bem do serviço público? Olha, gente, o policial que se conduzir de maneira incontinente publicamente, agir escandalosamente, praticar jogos proibidos, ele será então demitido a bem do serviço público. Eu vi um caso de um escrivão que fazia aposta em brigas de galo e foi para a rua, ele tinha rinha. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, fé pública ou a fazenda pública, tá? Ou aqueles ainda que estejam previstos na Lei de Segurança Nacional. Então, se um policial praticou um crime contra a administração pública, contra a fé pública ou contra a fazenda pública, ou ainda um crime previsto na Lei de Segurança Nacional, será demitido a bem do serviço público. Se o policial revelar dolosamente alguns segredos que ele tenha conhecimento, tá, em razão do cargo, nós vamos fazer uma operação sexta-feira em tal lugar, tal hora, de tal jeito, ou seja, ele revelou dados policiais ali, informações em razão do cargo, e isso acabou trazendo prejuízos de todas as ordens, vai para a rua. Praticar ofensas físicas contra funcionários, servidores particulares, a não ser que seja legítima defesa. Se você brigar com seu amigo lá na delegacia e se você agredi-lo fisicamente, já agride com vontade, porque logo após você vai para a rua. Causar lesão dolosa ao patrimônio e aos cofres públicos. Eu também concordo, lugar de ladrão, além de ser na rua, é no inferno, é menos na polícia. Nesse caso, então, você deverá ser demitido a bem do serviço público. Ora, outras situações que também, caso praticadas, farão com que o policial seja demitido a bem do serviço público. Exigir, receber ou solicitar vantagem indevida. Inclusive aqui a gente pode buscar lá aquelas informações da corrupção passível, da concussão, não é isso? Diretamente ou por meio de outrem, ainda que fora das suas funções, mas em razão dela. Isso da rua. Provocar movimento de paralisação total ou parcial do serviço policial ou qualquer outro serviço ou dele participar. Isso aqui é controvertido, mas tem previsão. Pedir ou aceitar empréstimo de dinheiro ou valor de pessoas que tratem de interesses, tá? Junto à repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Pedir dinheiro, pedir empréstimo para advogado cujo cliente está lá preso com você. Isso aí, meu amigo, pode não. Exercer advocacia administrativa, tratar de interesse junto à administração para pessoas. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ou seja, os crimes hediondos e aqueles equiparados a hediondos. Tudo isso da rua. Praticar ato definido contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Mesmíssima coisa, tá bom? Nesse caso aqui, novamente nós temos mais uma situação que irá ensejar a demissão a bem do serviço público. Praticar ato de improbidade administrativa, demissão a bem do serviço público, tá? Professor, olha,
supõe a seguinte situação. Um determinado ato, então, foi atribuído a um determinado policial civil. Ok, gente. O ato, então, que combinar a pena ao policial civil, o ato lá, então, que publicou e falando que o policial civil foi punido com aquela pena, ele deverá sempre falar o seguinte: qual é a disposição legal que fundamenta aquela punição? Beleza? Beleza. O professor, quando um policial for, então, punido, o órgão pessoal deverá ficar sabendo que ele foi punido? Sim. Sabe por quê? O órgão de pessoal vai registrar, vai publicar e ele tem um prazo para fazer isso. 8 dias, tá bom? A não ser que haja uma reserva contrária a isso. Todas aquelas penas que nós acabamos de falar, principalmente aquelas que estão até o inciso 4, não é isso? Advertência, repreensão, suspensão, não é isso? Todas elas, quando forem aplicadas aos integrantes da carreira de delegado, quando forem aplicadas, então, aos senhores delegados, elas sempre terão, então, uma conotação de reserva. Beleza? Tudo isso, então, muito importante. Será aplicada ainda a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Professor, quais são as situações que nós teremos, então, aqui a aplicação desta penalidade? Gente, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? Será aplicado ao policial que é inativo. É aquele policial que já está, então, ali aposentado. Isso é importante, ó. Apareceu na sua prova cassação de aposentadoria, você já sabe que ela será aplicada a um inativo. Mas qual inativo, professor? Aquele, gente, tá? Que quando em atividade, tá? Ele falta, tá? Ou seja, ele pratica algo que seria combinado com a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Aí ele pensa assim, eu vou me aposentar, que aí eu me livro dessa pena. Não, não se livra. O inativo que aceitou ilegalmente cargo ou função pública, demitido, vai perder a aposentadoria ou a sua disponibilidade. Aquele que aceitou representação do Estado estrangeiro sem ter autorização do presidente da República, a mesma coisa, tá? Olha, constitui motivo de exclusão de falta disciplinar a não exigibilidade de outra conduta do policial civil. Então, gente, nesse caso aqui, eu estou falando daquela situação em que o policial não teria como agir diferente. Então, se ele não teria como agir diferente e ali ele agiu e praticou essa infração, se ele não tinha outra saída, ok, tá? Nesse caso, então, essa falta será excluída. Olha, independe do resultado de eventual ação penal, a aplicação das penas disciplinares. Por quê? Eu já falei isso para vocês. A responsabilização do policial é independente e cumulativa. Ele poderá ser responsabilizado nas 3 esferas. Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, chegamos ao final de mais uma aula top. Falamos sobre penalidades e eu tenho certeza que você ficou ali, ó, ligadíssimo, está craque em todas elas. Beleza? Vou ficando por aqui, um enorme beijo no seu coração, avançamos no terreno rumo à aprovação. Até a nossa próxima aula, fiquem com Deus. Tchau, tchau.